Olá pessoal, eu quero falar com vocês sobre os setores que estão contratando ainda, os principais setores para se trabalhar neste momento de crise. Inclusive foi tema da nossa live. Naquela ocasião, inclusive, eu comentei sobre uma passagem, um dos pedaços, um dos trechos das palestras do Alexandre Garcia. Ele faz uma comparação bastante conveniente, bastante apropriada, bastante coincidente com o momento que nós estamos vivendo. Ele fala do Japão e a situação que o Japão se encontrava pós-guerra e, pois bem, conseguiu sair daquela crise. O momento que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente da situação que o Japão se encontrou, completamente destroçado. E ele teve que se reerguer, os seus profissionais tiveram que se reinventar naquele instante. Eles conseguiram sair da crise, sair daquela situação e hoje é uma das principais potências mundiais. Inclusive ele faz a seguinte comparação: se pegarmos lá os 120 milhões de japoneses e colocarmos no Brasil, pegar os 200 e tantos milhões de brasileiros e colocarmos no Japão, em 10 anos, como é que estaria o Brasil? E em 10 anos, como é que estaria o Japão? Nem vamos, né? Inclusive ele fala, não vamos nem considerar como é que está o Japão, vamos falar do Brasil. Vocês acreditam, né, e é um desafio, uma provocação que ele faz na palestra, vocês acreditam que em 10 anos a população japonesa conseguiria erguer o Brasil e transformá-lo numa das principais potências do mundo, dado que aqui a gente tem um clima excelente, o solo que tudo que planta dá, não temos maremoto, não temos terremoto, é diferente do que acontece no Japão? Vocês acreditam que o Brasil seria diferente do que é hoje? Então, obviamente, o que ele quer dizer? É que a solução para a crise, a solução para as dificuldades todas está no seu povo, está nas pessoas, ou seja, nós. E a solução para o problema que temos hoje está em nós mesmos. O mercado de trabalho está difícil, com certeza, mas enquanto um chora, o outro vende lenço. Essa é a situação, essa é a verdadeira realidade. Então, o que devemos fazer para encontrar as empresas que estão vendendo lenço? Como é que nós devemos fazer para conseguir sair desse momento difícil? Em primeiro lugar, nós precisamos de muita disciplina. A exemplo do que aconteceu com o povo japonês. Então, a população japonesa é extremamente disciplinada. Nós precisamos de disciplina. E quando nós estamos desempregados, qual é o nosso principal trabalho? Encontrar emprego. Então, encontrar emprego também é uma forma de trabalhar. Se você tiver um bom planejamento, se você tiver algumas metodologias, algumas regras, um bom planejamento, você consegue efetivamente melhorar a sua situação. Claro, é possível até, mas não tenha essa ambição. Nossa missão agora é conseguir preservar uma boa e razoável qualidade de vida. Inclusive eu citei naquela live o exemplo de um motoqueiro que veio entregar um produto aqui em casa, também da minha idade, e eu me preocupei com ele, falei, você devia estar em casa se protegendo, porque você faz parte do grupo de risco. Ele me disse o seguinte, olha, fiz isso durante algumas semanas, mas agora a despensa ficou vazia, não tenho mais dinheiro, então eu precisei sair à luta. Eu nem perguntei qual era a atividade dele, mas provavelmente não estava relacionado à entrega, no serviço de moto entrega. E ele falou, trabalhei durante uma semana, consegui uma reserva, comprei alguns mantimentos e vou voltar para a minha área de isolamento. Essa aqui não é a minha profissão. Enfim, nós precisamos perder nossa soberba, temos que ser humildes nesse instante e buscar oportunidades onde elas estão. Não adianta você querer resgatar o teu setor, a tua área de atuação, se não é essa área de atuação que está em evidência, que está contratando. Bom, então, quais são as áreas de evidência, quais são as áreas que estão contratando? Como eu disse, a gente precisa de planejamento. Nós precisamos tratar o desemprego como um trabalho. Então precisamos de trabalhar. Primeiro ponto, eu vou citar aqui alguns pontos que vocês consigam se planejar. Primeiro ponto é pesquisar. Eu tenho que analisar o mercado de trabalho, analisar a minha situação. Como é que eu pesquiso o mercado de trabalho? Rapidamente, eu entrei aqui no Google, no site de pesquisa, e coloquei lá quais setores estão trabalhando, quais setores estão contratando mais. E saiu aqui alguns resultados. Uma notícia de abril da conta do seguinte: quais são os setores que estão contratando durante a crise? Isso foi no UOL, na folha do UOL. Tem uma outra pesquisa aqui que diz o seguinte: 10 empresas que estão contratando durante a quarentena. Essa aqui é de maio, 10 de maio aqui de 2020. Mais alguma coisa? Os setores que ainda estão contratando em meio à pandemia. Saiu na revista Época. Coronavírus, enfim. Nós temos aqui uma fonte de pesquisa muito boa.
Então você vai descobrir aqueles principais setores que estão contratando, aqueles setores que são mais dinâmicos, e daí tentar se posicionar na busca dessas empresas. Ou seja, vou pesquisar aquelas empresas que têm uma situação de contratação, esse setor que está mais aquecido, e dentro desse setor que está mais aquecido, fazer uma nova busca das empresas que trabalham nessa área, que trabalham nesse setor, para, enfim, conseguir identificar as que estão mais próximas da minha residência, para evitar um custo adicional de transporte, né, para que eu possa iniciar os contatos. Então, primeiro eu preciso identificar essa empresa. Então, primeiro ponto é fazer uma busca, identificar qual empresa seria interessante para se trabalhar. Identificando a empresa próximo da sua casa, aí sim você vai passar por um planejamento de contato. Como é que eu vou fazer contato com essa empresa? Como é que eu vou me aproximar dessa empresa? Existem vários modos. Primeiro você precisa conhecer a empresa. Uma das formas de se conhecer a empresa é o próprio site. Entra no site da empresa, vê o que essa empresa está fazendo, a organização, como ela é organizada, quem são os seus diretores, quem são os seus gestores, o que eles estão fazendo. Muitas das empresas, elas têm notícias sobre a empresa. Muitas delas têm notícias sobre a empresa. Então, algum evento que ela participou, alguma coisa assim. Então, quer dizer, você precisa tentar identificar alguma forma de se aproximar. Quem são os principais gestores da empresa, o que eles estão fazendo, e através dessas ações da empresa, nós tentamos buscar assuntos que nos permitam nos aproximarmos da empresa. E já estudando o setor, obviamente. Tendo algum conhecimento sobre o setor, tendo algumas indicações, alguma identificação de gestores ou pessoas influentes dentro da empresa, buscando a aproximação dessas pessoas pelas redes sociais, por exemplo, pelo LinkedIn, né? É uma forma já de você ter algum referencial. Então, o nome das pessoas, a aproximação por elas através das redes sociais, através do LinkedIn, que é um grande bait marketing da área profissional, você consegue, muito provavelmente, uma aproximação de forma a iniciar um contato. A partir daí, tentar remeter uma carta de apresentação com o seu currículo, enfim, para essas pessoas, como forma de abreviar, uma forma de você dar um salto, conseguir passar na frente dos outros concorrentes por essa vaga de trabalho. Uma outra situação é preparar um currículo adequado, personalizado para aquela empresa. A personalização do currículo, da carta de apresentação, faz com que você tenha maiores chances de ser escolhido para uma entrevista, para a seleção, para o recrutamento e depois para a seleção. Uma vez ultrapassado esse ponto, você tem que se planejar para a entrevista. Se planejar para a entrevista, para as eventuais dinâmicas de grupo que você possa ser convidado para participar, para que seja selecionado então. Todo um processo de planejamento para a recolocação profissional, que inclusive é um dos cursos que a Target Go está oferecendo nos modelos presenciais e que estamos transformando em modelos semipresenciais, ou seja, recolocação profissional, como falar em público, principalmente com as mudanças havidas agora, por conta da intensidade de comunicação através das redes sociais. Você sabe efetivamente como se comunicar nas redes sociais, utilizar todos os recursos que a rede social te permite para a comunicação. Redação empresarial, um outro ponto extremamente importante, que é um dos mecanismos de comunicações mais utilizados nas redes sociais, que é através da sua escrita. Imagina você passar um texto para um influencer que pode te fazer uma indicação profissional com erro de português, com erro de concordância, com erro de acentuação. Fica muito ruim. Isso já depõe contra. Ao contrário, se você tiver uma boa redação, uma boa apresentação do seu texto, isso vai contar positivamente para a sua contratação ou pelo menos para ser chamado para uma boa entrevista. Técnica de vendas, tomando como base esse novo modelo de comunicação que é através das redes sociais, modificando por si só modelos tradicionais de visita em loco, de almoço, de café com cliente, enfim, isso tudo está sendo mudado para as redes sociais. E por que não um café com cliente através de um contato virtual? Por que não uma conferência,
utilizando o celular com um café com o seu cliente, com o almoço com o seu cliente, ele do lado dele e você do teu lado, não tem problema nenhum. Isso aproxima as pessoas. Por que um vendedor visita o cliente? O vendedor visita o cliente para ter uma aproximação. Então convida o seu cliente para um café. Convida o seu cliente para um café, o que você faz? Você manda um café para ele, manda entregar um café para ele num determinado horário e você do lado de cá toma um café com o seu cliente. Olha só que interessante forma de você se aproximar e ganhar prestígio frente ao seu cliente. Então, técnicas de vendas elas estão sendo reformuladas também, tendo em vista esse novo cenário. Marketing pessoal, como influenciar a sua imagem, como deixar a sua imagem positiva perante os seus clientes, os seus fornecedores, os seus contatos, o seu benchmarking através dos meios digitais. Então tudo isso tem que ser repensado na Target Go. Nós repensamos os nossos cursos, estamos atualizando os cursos e em breve nós teremos novidades para vocês. Continue acompanhando as nossas redes sociais, continue acompanhando as nossas lives de finais de semana e durante a semana que nós teremos bastante novidade. A nossa intenção é apoiá-lo, ajudar a sua progressão profissional e a sua inclusão no mercado de trabalho. Deixe seu joinha no YouTube e compartilhe. Ajude a Target Go também a ajudar os seus amigos. Compartilhe as nossas redes sociais, os nossos posts para os seus amigos e para os seus colegas e familiares. Grande abraço a todos.